depois de levar um 4-0. Eles antes do jogo falavam que o Sub-23 deles era melhor que o time de cima. Os caras não têm a tradição que o Curitiba tem. Os caras tremem. Treme. Eles tremem. Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais um programa da TV Coxa Nauta. Hoje todo mundo sorridente no programa de número 91. E hoje a gente vai falar do Atletiba. Curitiba mais uma vez surpreendeu, só que dessa vez a gente surpreendeu positivamente. Eu diria que o Curitiba surrou o Atlético. Surrou, foi uma surra. Foi. E o que a gente tem a dizer sobre esse jogo? É algo fora da curva ou é algo que a gente pode retomar as esperanças no Curitiba? Tá, antes de começar a falar sobre o jogo, eu quero dizer o seguinte. Estamos felizes, sim, ganhar do Atlético, seja time A, B, C, o que quer que seja. É bom? É. O que vale é a camisa do Atlético. E isso não quer dizer que nós estamos iludidos, que o time está pronto para o brasileiro. Não tem nada disso. Agora, não tem como não ficar feliz com uma vitória sobre o Atlético. Principalmente pela arrogância dos caras. Se eles não respeitaram a história do Coritiba, o problema é deles. Agora, que a gente tá feliz, é óbvio que a gente tá feliz. Muito. Né? E não foi qualquer vitória, né? Uma vitória com V maiúsculo. Claro, pô. Ela dominou o jogo, tirou o pé no segundo tempo, porque se o Coritiba apertasse, teria feito um placar ainda maior, teria sido um resultado histórico, falando nos números do confronto. Termos de clássico, né? Uhum. E porque o maior resultado foi um 5-0. Ontem o Coritiba, se não tira o pé, ele faz pelo menos o 5-0 e talvez fizesse a maior goleada do confronto. É isso aí. Eu quero mudar o protocolo do programa, mandar um abraço para o Coxas do Rock, um grupo de músicos curitibanos do qual eu faço parte, de pessoas ligadas ao cenário rock de Curitiba. E aqui estou feliz da vida hoje com a vitória e vestindo minha camiseta do Coxas do Rock também. Mas falando sobre o jogo, a escalação inicial me deixou com a pulga atrás da orelha, por alguns motivos. Primeiro, Patrick Vieira, essa ideia dele como titular, todo mundo quer ver o Ian Couto. Segundo, a escalação de dois primeiros volantes na meia cancha. E terceiro, Thiago Lopes, que apesar de eu sempre achar, e já levei paus por causa disso, que o cara é útil, mas a torcida do Curitiba não gosta dele, isso é fato, e o cara, enfim, não consegue render. Só que a escalação do Barroca acabou dando certo. Patrick Vieira, que tem um bom índice de aproveitamento nas bolas paradas. O Curitiba tem um aproveitamento muito bom nesse quesito, nesse Campeonato Paranaense. Tem sido uma das armas do time. Patrick Vieira participou de 2 gols, o primeiro cobrando o escanteio na cabeça do Sabino. E o segundo ele cobrou também na cabeça do Sabino e no rebote o Rodolfo fez o gol. O Matheus Salles e o Nathan Silva. O Nathan tomou conta da marcação, deu liberdade para o Matheus Salles e resultou naquele golaço do Matheus Salles. Um golaço mesmo, um golaço, um gol de... Pô, um gol para coroar a goleada, na verdade. Até o barulho da bola estufando a rede foi diferente. Sem torcida tem isso. O goleiro dos caras era ruim. Mas se fosse... Não, mas não tinha nem como pegar, cara. Essa bola. Como diriam antigamente, um pombo sem asas. E assim, a liberdade que o Nathan Silva deu para o Matheus Salles fez com que o Matheus Salles pudesse desenvolver um futebol muito bom. E até um leitor do Coxanautas, o Newton, comentou que para ele, o Matheus Salles rende muito mais como segundo volante. Eu ainda quero ver mais. Eu confesso que eu gosto muito do Matheus Salles como primeiro volante. E como o Curitiba tem o René Júnior ainda e o Galdesani, eu não sei se o Barroca vai insistir nessa questão do Matheus Salles como segundo volante para a sequência do campeonato. Mas eu quero ver mais, eu fiquei surpreso, na verdade. Apesar de que o Barroca gosta muito do Nathan Silva, eu acho que é um jogador que vai ter bastante espaço com o Barroca. Enquanto o Barroca for o treinador do Coritiba, eu acredito que o Nathan Silva terá espaço. Ele trouxe o jogador, ele confia no jogador, ele já conhece o jogador de categorias de base, é um jogador com passagem pela seleção brasileira de base, foi capitão de seleção brasileira, então é um jogador que o Barroca vai dar espaço, vai dar oportunidades para ele. E o Matheus Salles hoje, eu acho que não sai do time. Titular absoluto, né? Acho que entre todos os volantes ele é o que está mais... Eu também acho. Mais à frente nessa disputa.
E ontem ele ratificou o que a gente pensa dele, né? É muito bom jogador. E para finalizar essa análise preliminar, o Thiago Lopes. A gente já até conversou sobre isso num encontro nosso na última semana, na tua casa, onde falando que o Thiago Lopes rende muito mais pelos lados do que pelo centro. E o Thiago Lopes foi útil para mim, na minha opinião, jogando mais uma vez pelo lado do gramado. E quase fez o 5º gol no final da partida. A torcida não gosta, o cara tem pressão para jogar no Coritiba, mas na minha opinião é um jogador útil, é um jogador de elenco. Eu acho que é um jogador que pode ser mantido, não para ser titular do Brasileiro. Aliás, o time que jogou ontem para mim, na minha opinião, Muralha, Rodolfo Sabino, Matheus Salles e Rafinha. Seriam 5 titulares para mim para o Brasileiro. O resto ainda está disputando posição. Então eu achei, me surpreendeu a escalação do Barroca e que bom que deu certo, né? Sim, e o Muralha, que bom que você falou. Um dos destaques da partida. Não esquecer, essa vitória passa muito pelas mãos do Muralha. Concordo. O Atlético começa o jogo, né, atacando, assim como... Foi um jogo que o Coritiba propôs o jogo, né, como a gente sempre fala, mas o Atlético não se recuou. Principalmente no começo do jogo. O Atlético chega à frente, o Muralha faz 2 grandes defesas, ali um pouco depois, ali coisa de 15, 20 segundos, eles acertam o travessão com o Reinaldo. Começaram muito bem. E aí eles mostram que eles iam para cima. Se aquela bola entra, o jogo poderia ter sido outro. Porque aí é a camisa do Atlético, claro. é o peso do clássico, são os meninos querendo oportunidade, mas o Muralha garante o resultado naquele momento, e aí com 10 minutos o Igor Jesus faz 1-0, 19 minutos sai o segundo gol e aí acaba. Inclusive a defesa do Muralha, a primeira no chute do Kelvin foi no contrapé dele. Foi uma grande defesa do Muralha. Agora uma coisa que eu quero comentar em relação ao que você falou, do Coritiba ter proposto o jogo, eu já vi um pouco diferente nessa partida. Eu acho que o Coritiba teve menos posse de bola, eu acho que não teve, eu não vi os números, mas não teve tanta posse de bola como nos jogos anteriores, mas foi mais efetivo ofensivamente. Sim, ele até o propor jogo não precisa estar diretamente relacionado ao posse, tempo de bola, né? A questão de quanto tempo... E a própria posse de bola a gente tinha mais porque a gente enfrentava adversários que estavam fracos. mais recuados, né? Isso. E a proposta deles foi fazer um jogo de igual para igual. Ele propõe o jogo de uma forma vertical. Ele propõe o jogo sempre buscando o ataque. Tanto que o goleiro deles, além de tudo, faz algumas defesas. Por exemplo, o segundo gol foi de um escanteio, mas foi de uma bola ali que o Coritiba marca em cima. O Luan Patrick, né? Luan pro zagueiro. O zagueiro deles erra, o goleiro faz uma defesa no chute do Igor Jesus, que gera o escanteio, que resulta no segundo gol. Então o Coritiba, ele teve essa verticalidade, ele propôs o jogo nesse sentido, de ir para cima do adversário. Um jogo que o Coritiba atacou muito. Isso foi foi um jogo treino para mim, foi um treino, em ritmo de treino, tanto que essa foi a manchete do pós-jogo e da minha coluna também. E falando em ritmo de treino, assistindo o jogo, parecia que a gente não estava enfrentando o Atlético. Parecia que a gente estava enfrentando qualquer time, menos o Atlético. Porque aquele uniformezinho novo deles... É horroroso. Como os caras não têm tradição, né? Os caras não têm tradição. Olhando assim, você viu o Coritiba e um outro time vermelho qualquer. Parecia que eles tinham dado um carrinho e ficou com uns cocôzinhos na camisa, assim, sabe? Aqueles negocinhos. É isso mesmo. Não tem... Como é que os caras mudam? Isso é uma coisa assim que eu não consigo entender. E o Coritiba, desde sempre, mesma logo, né? Pequenas mudanças. Tradição, né, Marcelo? Camisa tradicional, então... Tradição não se compra. Aliás, o Coxas do Rock gravou uma música falando justamente sobre isso, sobre a tradição. Sobre a tradição. Logo vocês vão acompanhar aí. A gente deve lançar provavelmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente está esperando eles lançarem. Eu fiz umas imagens lá e vai ser legal. Vai ficar bem legal. Mas só para terminar sobre o jogo, nesse apanhado inteiro até agora, na primeira fase do Campeonato Paranaense e também a eliminação da Copa do Brasil, eu percebi um Coritiba que tinha posse de bola, mas tinha muita dificuldade em criar jogadas ofensivas. Não incomodava muito o adversário. Ontem não. Ontem eu já vi um Coritiba pressionando mais a saída de bola, conseguindo induzir o Atlético ao erro.
E a zaga do Atlético se complicou umas 2, 3 vezes ali, 2 resultaram em gol, inclusive, porque o Coritiba, sem a bola, pressionou. Eu acho que deu mais resultado você pressionar a saída de bola do adversário do que você tentar segurar criar, propor o jogo, né? É uma coisa para o Barroca repensar aí, talvez. E um fato muito positivo também que eu queria destacar desse jogo é o Coritiba faz o primeiro gol, continua atacando e faz o segundo gol. Com 20 minutos já estava em cima. Esse segundo gol matou o adversário. É uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, no Flamengo. Sim, Flamengo, continua em cima, né? Ele faz o primeiro gol e ele já continua em cima para fazer o segundo e matar o adversário. Né? Parece que não recua, né? Que é o que a gente fazia. Isso aí a gente viu no Curitiba em 2011. Ontem o que aconteceu foi o Coritiba faz o primeiro gol, o adversário sente o gol e você dá o golpe de misericórdia. Uma coisa que a gente reclamava muito no time do Jorginho, que conseguia fazer o resultado, mas que recuava. E ficava aquele sufoco até o final. E aí passava aperto o resto do jogo. Então, às vezes, precisa você matar o jogo ali. E foi o que o Coritiba fez ontem. O Coritiba faz o primeiro gol, faz o segundo e aí matou o Atlético. Aí o resultado saiu ao natural. O Matheus Salles ainda no final do primeiro tempo faz aquele golaço. E depois é em ritmo de treino. O segundo tempo do Coritiba contra o Atlético foi ritmo de treino. Eu lamento isso, porque ontem era de 6 para cima. Tinha que surrar os caras. Era para ser uma coisa histórica mesmo. Né? Mesmo. Para os caras aprender, né? Para engolir toda a empáfia, toda a arrogância que o atleticano vem tendo. Aliás, sobre isso é o seguinte, eu gosto de acompanhar depois os jogos nas redes sociais, e aí eu vi torcedores atleticanos tentando diminuir, como sempre eles fazem isso, tentando diminuir a vitória do Coritiba. Só que eu vou dar um pequeno dado aqui para a torcida do Atlético que nos acompanha, que eu sei que tem. O Atlético tinha em campo, apesar de ser um time de aspirantes, seja lá o que for, mas era a camisa do Atlético, o Kelvin, lateral direito, que é da equipe principal e que foi titular nas finais da Copa do Brasil. O Abner Vinícius, lateral esquerdo, que veio da Ponte, que é a maior contratação da história do Atlético, 10 milhões de reais, se não me engano. O volante Christian, que para eles é o novo Bruno Guimarães, que sinceramente não vi nada, pelo menos nesse jogo. E as duas joias que a imprensa fala, que a torcida já coloca como os maiores atacantes do mundo, o Pedrinho e o Jajá. Então, assim, se os caras são tão bons assim, o que aconteceu que tremeram? O Rodolfo e o Sabino colocaram o Christian, o Pedrinho e o Jajá no bolso ontem. E o Nathan Silva não deixou o Christian jogar. Então, vamos engolir a derrota para os atleticanos aí, engulam a derrota, pensem, e no próximo clássico, entrem com o time titular. Quem sabe aí as coisas equilibrem. Sem contar que redes sociais, ontem eu vi bastante, antes do jogo, muitos torcedores do Atlético dizendo que esse time era superior ao time de cima. Não de foi repente, depois de 90 minutos, esse time passou a não Amigo, é isso aí. O Atlético foi atropelado no Couto Pereira e tem que erguer as mãos para o céu. Que o Curitiba, no segundo tempo, não quis magoar os atleticanos. A realidade é essa. Ele foi de leve, para não machucar muito, né? Porque senão os caras iam voltar para a casinha meio ofendidos e tal. Então vamos... Agora sim, a gente não sabe se o campeonato vai continuar. Né? Tem essa questão do Covid-19, a CBF já paralisou os campeonatos nacionais. Eu não sei a opinião de vocês, até gostaria de saber, mas para mim tem que paralisar sim. Não há clima para futebol nesse momento. Primeiro porque futebol com o campo vazio não tem graça. Não. E segundo que os jogadores também precisam ser resguardados, comissão técnica, enfim, todos aqueles que trabalham no jogo de futebol. Então eu acho que o momento é para se paralisar. E se não tiver data, acabou o primeiro turno, o time que tem mais pontos é declarado campeão. Eu acho que é por aí. A paralisação tem que acontecer mesmo, porque a previsão aí para frente é de aumentar muito, né? Então, grandes eventos têm que ser contidos mesmo. Eu acho, é o momento, né? Eu acho que nós tivemos alguns exemplos aí mundo afora, por exemplo, a Itália. Que não deu muita bola. Eu acompanho muito a Itália porque eu tenho uma irmã que está há 30 e poucos dias na Itália, então eu estou todo dia lendo muito, conversando muito com ela. E quando a situação estava meio parecida aqui com o Brasil, que foi na época do Carnaval, eu conversava muito com ela, ela falava, olha, os italianos não estão dando muita bola, os italianos não estão levando tão a sério quanto o governo está alertando. Os campeonatos estão continuando,
eventos. A única coisa que tinha acontecido, que tinha paralisado lá, que paralisou só também no segundo dia, foi o Carnaval de Veneza. Curiosamente, minha irmã estava lá, ela falou, a única coisa, o único evento que eu vi parar é o Carnaval de Veneza. E eles estão reclamando, algumas pessoas estão indo contra essa determinação, estão indo fazer a festa deles por conta. Isso que o Carnaval lá não é uma festa tão tradicional como a nossa, por exemplo. Sim. Então, eu acho que não foi dada a importância e a gente vê como está lá. Então, se a gente tem esse exemplo que aconteceu, que é fato, que há 3 dias atrás, por exemplo, foi o ápice deles, mas teve quase 380 mortes em um dia. O número cresceu muito rápido e o índice de mortes cresceu muito rápido na Itália, né? Então eu acho que se a gente tem a oportunidade de tratar no começo, de não deixar chegar nesse ponto, não tem o que fazer, tem que parar isso. Tem que respeitar. Aí, né, até não cabe a gente comentar aqui tudo, mas eu acho que tem que parar isso, tem que parar as missas, cultos, para esse tudo, tipo né? de coisa. Eu acho que já deveria ter parado também. Eu como servidor público, a gente já está recebendo orientações em questão de atendimento ao público, de trabalho das pessoas com risco. Agora, e é lamentável que enquanto alguns tentam se conscientizar do problema grave, nós vemos nossos políticos, né, fazendo manifestações pelo Brasil afora, e o presidente, inclusive, lá incentivando isso. É lamentável. Eu acho que a situação é séria, sim, e nós precisamos nos conscientizar de que temos que enfrentar esse problema nos resguardando, e resguardando os jovens, por exemplo, eles não têm problema, é uma gripe. Agora a gente tem que pensar no grupo de riscos, lactantes, gestantes, pessoas acima de 60 anos. Então o momento é sim para paralisar tudo. A economia vai ter um baque. Um baque é óbvio que vai ter. Mas depois se recupera. Mas se recupera, gente. Então, você que está acompanhando aí o Coxanautas, vamos colaborar e vamos tomar os cuidados necessários para que a gente não pegue esse vírus e não saia disseminando por aí. Sem saber, né? Sem saber. Né, a tua fala não tem absolutamente nada a ver com a posição política. Nenhuma. É só pelo alerta, exatamente, pelo alerta mesmo, Cada um tem pela que fazer gravidade a sua da parte. situação. E é uma situação ímpar, é uma situação que acontece muito, é muito fora da curva o que a gente está vivendo. Não é uma coisa que acontece sempre. Você, né? Exatamente. A gente teve. E é imprevisível, né? A história conta casos, como a gripe espanhola, que era alguma coisa parecida. Isso devastou o mundo. A gente tem que tomar cuidado. Tem histórias. Então a gente está vivendo um período da história à parte. Então vamos tentar se conscientizar, vamos cuidar. Não é uma coisa que acontece todos os anos, vai parar todos os campeonatos, todos os anos nessa fase. Não. É um período diferente que a gente está vivendo e que precisa ser tratado de forma diferente. Exatamente. É isso aí. E voltando ao assunto Curitiba, a gente tinha pedido para o pessoal mandar os vídeos, né, para nós, e a gente recebeu alguns vídeos. Muito então vamos assistir os vídeos, eu vou colocar para o pessoal ver lá e vamos debater isso aí. Bom dia, Marcelo, Ricardo, Rogério. Minha pergunta é o seguinte: se o Curitiba continuar jogando esse futebolzinho pífio que vem jogado, tem um revés contra os aspirantes do Atlético Paranaense no Pleno Couto Pereira, se essa corda vai estourar para o Barroca, se finalmente ele vai conseguir ter um novo treinador em altura do Curitiba. É isso aí. Um abraço para a galera do Coxanautas. Valeu. E aí, Rafael, legal a tua participação, né? Muito bacana essa interação do pessoal que assiste a TV Coxanautas e que lê o site também, as colunas, as matérias, enfim, com a gente, isso é muito legal. Curitiba não perdeu, ganhamos o Atlético por 4-0, mas ainda a gente não pode se iludir com o time do Barroca. O time precisa de vários reforços. Para mim ainda, eu acho que de titulares para o brasileiro, eu colocaria o Muralha, a dupla de zaga Rodolfo Sabino, o Matheus Salles e o Rafinha. Acho que a gente precisa de reforços. E eu acho também que o Barroca, depois da vitória de ontem, ele pode rever alguns conceitos dele, porque na minha opinião o Curitiba jogou melhor pressionando o adversário do que controlando o jogo com a posse de bola que ele tanto fala. Então eu acho que o jogo de ontem, ele serve para que a gente não se iluda com o Curitiba e também que o Barroca possa rever alguns conceitos. Mas é claro que a gente tem que ficar feliz, porque não é sempre que a gente ganha do Atlético de 4-0. É isso aí, grande abraço.
Oi, Coxanautas. O Samir prometeu 5 reforços para o Brasileirão. Você acha que somente 5 reforços vão ser suficientes para fazer esse time engrenar? Bom, o Samir prometeu 5 reforços para o time no Brasileirão. Eu acredito que 5 reforços sejam o suficiente, sim, desde que esses reforços venham para vestir a camisa e jogar. Não adianta você buscar reforços no interior de São Paulo, no interior do estado do Paraná, apenas esses destaques de campeonatos estaduais. Isso já foi provado que para a primeira divisão ainda é pouco. Claro, muitos jogadores que têm se destacado nessas competições, eles podem vir e ajudar, mas não são soluções. Na história do Coritiba, isso já mostra que esse tipo de jogador ele não vem e resolve. Isso são casos completamente à parte, são pontos fora da curva. Então, 5 reforços, eu acredito que seja o número ideal, mas desde que sejam 5 reforços que cheguem, vistam a camisa e joguem bola. Sou Eduardo Riquelme Lopes dos Santos, tenho 43 anos. Sou aluno especial. Precisamos de contratar um lateral esquerdo, meia atacante, atacante de lado. Grande abraço para vocês. Grande Dudu, uma lenda aí na torcida do Coritiba, sempre presente nas redes sociais. Muito bacana ver a interação do Dudu. O time precisa de reforços, sim, Dudu. Nas posições que você citou, talvez mais um lateral direito, porque o Ian Couto vai para o Manchester no meio do ano. Acredito que a gente precisa de um meia armador também. A única certeza que a gente tem é que o Coritiba precisa reforçar. Não dá para se iludir com essa vitória sobre o Atlético, que está tudo bem. Então, concordo plenamente contigo. Precisamos reforçar para chegar no Brasileirão em boas condições. Um grande abraço para você. Coxanautas, beleza? Minha pergunta aqui é: o que vocês estão achando, da transmissão nesse DAZN, meio que um canal alternativo e não mais na Globo, no Sport TV? Talvez o Coxa demore ainda para assinar com a Globo. Com a venda de Couto tem o dinheiro, mas para nós que somos torcedores, eu não gostei muito porque, tem que assinar o DAZN, tudo, como já tinha os outros canais. O que vocês estão achando desses canais alternativos? Na minha opinião, eu preferia no Sport TV. Fala, Lorenzo, beleza? Cara, legal tua pergunta, legal tocar no assunto do DAZN. Eu vejo o DAZN algo muito positivo para o Coritiba. O Coritiba, primeiro, que ele consegue agora ter um poder de negociação maior com a Globo, com o pay-per-view. Então, entrando mais um concorrente, assim. Um concorrente, exatamente, Marcelo. Um concorrente na jogada, a Globo perde esse monopólio e com o tempo os clubes acabam se beneficiando disso. Eu gosto das transmissões, você pode assistir tanto pela TV quanto pelo PlayStation, pelo celular, celular, computador, então isso é muito legal, ficou mais acessível. E sobre os jogos, cara, o DAZN tem todos os jogos do Coritiba. A Globo, o Sport TV, em algum momento você vai precisar assinar o pay-per-view para acompanhar todos os jogos, e já no Campeonato Paranaense você pode assistir todos os jogos do Coxa com custo baixo. São R$19,90 por mês, o primeiro mês você não paga, então acho que fica muito legal. Se você for fazer um paralelo com o Netflix, essas críticas no Netflix lá atrás eram as mesmas. Olha, por que você vai pagar por mês para alguém se você pode ir na locadora e comprar? E com o tempo mostrou que essa plataforma de streaming é uma coisa muito legal e quem acaba ganhando é o consumidor. Eu acho que a DAZN, com o tempo, vai mostrar que é uma coisa muito legal e ainda vai ajudar os clubes nessa questão de monopólio da Globo, de você ter um poder de negociação melhor lá na frente. Eu acho que o Coritiba vai sair ganhando com isso, assim como o torcedor também. E a gente incentiva você, torcedor, a mandar vídeos pra gente, que no final dos programas a gente vai estar sempre comentando e trazendo as respostas. Caso o volume de vídeo seja muito grande, né, Rogério, a gente cria um quadro só para responder, mas a gente não vai deixar ninguém sem resposta. Então mande o vídeo no telefone que está aparecendo aí para você, pelo WhatsApp, e vídeo de no máximo 30 segundos, e a gente vai trazer as respostas para vocês.
É isso aí, fechamos o programa. E agora a gente volta na semana que vem, mesmo que o campeonato seja paralisado. A gente vem aí para discutir o Coritiba, o futuro do Coritiba e o futuro do futebol no país. Tá bom? Um grande abraço a todos. Abraço.